Bom dia, glórias ao Senhor por esta manhã. Estamos alegres, mais um dia que o Senhor nos concede. Se você acordou, se você está me vendo aqui nesta manhã, se você está me ouvindo, você tem vários motivos para agradecer a Deus por esse dia, para nos alegrarmos no Senhor. Motivos não faltam. Motivos de sobra para agradecermos ao Senhor, para começarmos essa semana útil, essa segunda-feira, declarando o que o Senhor tem para nós, agradecendo a Ele por tudo que Ele é. E Ele é bom o tempo todo, Ele nos guarda, nos protege, nos guia, nos ilumina, coloca anjos, miríades de anjos sobre nossas vidas, nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo. E hoje nós estamos aqui nesta manhã para dar o primeiro lugar para Ele, porque o primeiro lugar é sempre do nosso Senhor, do nosso Deus. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, como a tua palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Todas as coisas vêm, descansamos no Senhor, porque estamos aqui nesta manhã, pela manhã, para engrandecer o nome do Senhor, para agradecer a Ele por tudo que Ele é em nossas vidas, para colocar Ele no devido lugar que é dele, que é o primeiro na minha e na sua vida. Então, meus amados, louva a Deus por sua vida, que está aqui nesta manhã, ou por você que vai ouvir essa mensagem em um outro período. Louva a Deus por você, por sua vida, por sua casa e por sua família. Então, com a gratidão que nós temos, vamos estar orando, falando com Ele, colocando esse momento ao inteiro governo dele. Hoje nós estamos aqui para declarar que o diabo não tem poder sobre nossas vidas, que andamos sob o governo do Filho amado, que é o governo da luz. Amém? Então fecha teus olhos, esqueça toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que tenha roubado a tua paz, que você esqueça nessa manhã e lance ao Senhor. A palavra do Senhor fala: trague a mim tudo aquilo que tem trazido peso sobre você, lançai sobre mim, que nós possamos lançar nessa manhã tudo aquilo que poderia nos parar, mas nós colocamos na presença do Senhor e declaramos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de boas novas, aonde usufruiremos de tudo aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas nesse dia. Pai, obrigado, porque sabemos que o Senhor já passou por esse dia, o Senhor já conhece esse dia, o Senhor já preparou para nós. E eu creio, ó Pai, que o melhor é o que o Senhor preparou, porque o Senhor é bom. Obrigado por minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui nessa sala de oração agora online, por aqueles que vão ouvir depois. Obrigado. E eu creio, ó Pai, que a tua palavra alcançará a vida de cada um. A tua palavra que traz paz, a tua palavra que não nos deixa andar no escuro, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós iremos aprender nesta manhã, através da tua palavra, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que mora em nós. E declaramos um dia de paz, um dia de bênção, nossos familiares guardados, aonde formos, aonde a nossa família for, declaramos que miríades e miríades de anjos guardados, protegendo a nossa família, protegendo eles, aonde estivermos. Sabemos que a bênção do Senhor nos acompanhará em todo o tempo. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra que o Senhor revela para nós, por esse devocional que teremos aqui nesta manhã, aonde fala
que o governo das trevas não tem mais poder sobre nós. Andamos sobre o governo da luz, sobre o governo do Senhor Jesus, do Filho amado. É isso que nós declaramos, é isso que viveremos para o poder e honra do Senhor Jesus. É isso que eu declaro no poder do nome de Jesus. E você que está aqui, se crê, diga amém. Amém, queridos. Glórias ao Senhor. Estamos aqui, ó, no alimento da fé, no dia 24 de novembro, que o tema fala mudando de senhores. Glória a Deus, porque nós já mudamos de senhores e aquele que ainda não mudou vai mudar essa manhã. Deixa eu ver quem já está aqui. Temos alguns irmãos aqui conectados. Bom dia aqui, Edinaelma. Bom dia, Edinaelma. Glória a Deus por sua vida. Irmã Tânia Clara. Meu querido irmão Paulo Ribeiro Neto. Eliane Silva Borges, mestre Eliane. Bom dia, Eliane. José Roberto, um meio careca. Ele disse que não é careca, não, é meio careca. Amém. Glória a Deus, irmão. Irmã Sheila, irmã Cleonice, irmã Dejanane, bom dia. Aleluia. Irmã Sueli Antônia, bom dia. Irmã Margarete, bom dia, irmã Margarete. Irmã Joyce Bittencourt. Irmã Deleni Teves. Irmão Jorge Pinheiro. Shalom, Jorge. Bom dia, Jorge. Irmão Luana Bernardes. Irmã Ieda Gaspar Menezes. Irmã Simone Bísio. Irmã Madalena, glória a Deus, irmã Madalena. Irmão Erivaldo Santos Oliveira. Bom dia, Vitória. A vitória é nossa. Bom dia, Vitória. Irmão Egberto. Só na paz. Bom dia, irmão Egberto. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Ana Rodrigues. Bom dia, queridos. Bom dia. Que dia maravilhoso esse. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Queridos, então vamos meditar aqui nesse devocional breve que o Senhor trouxe para nós, mas maravilhoso. Ele já chegou, a palavra já chegou para mim. Eu já fui alimentado. E você novamente agora trazendo para vocês esta palavra que fala que mudando de senhores. E eu vou trazer primeiro o versículo, você que tem a Bíblia aí, Romanos 6,14. Nós vamos ler 2 versículos nessa manhã. O primeiro é Romanos 6,14, que fala assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Jesus. E tem um outro texto de apoio que está em Colossenses 1,13, que fala: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, olha só, o que a palavra traz para mim e para você aqui nesta manhã. O pecado, ele não terá mais domínio, já não tem mais domínio sobre nós, pois nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Nós fomos libertos e hoje nós vivemos no reino do Filho amado. Então, nós temos hoje uma graça que quebrou o poder do pecado. E Paulo declara isso, que é algo poderoso. Ele não fala ali que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele fala assim: o pecado não terá domínio sobre nós. O domínio não está mais, porque nós não estamos mais na lei. Paulo não fala assim que talvez o pecado ou depende do esforço meu e seu, que o pecado não terá domínio sobre nós. Não. Ele afirma com autoridade. Ele fala: não terá. E o pecado não tem poder sobre a sua vida, porque maior é o que está em você, maior é o que habita em nós.
O pecado não pode mais, não pode. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Na lei, o diabo era, o governo era de Satanás. Na época da lei, porque, deixa eu só recapitular aqui, todos nós sabemos, mas pode ser que alguém venha ser submetido a esta palavra e não entenda isso, porque quando Deus fez o homem, ele deu o domínio sobre todas as coisas para o homem, para Adão. E Adão, por causa da desobediência, deu poder para Satanás. E Satanás tinha o poder legal sobre nós. Por isso que nós vivíamos debaixo do governo dele, de Satanás, na época da lei. Mas o Senhor veio, a graça de Deus nos alcançou, alcançou a minha e a sua vida, e nós fomos libertos, verdadeiramente fomos libertos. Então, nós não estamos mais debaixo da lei e o pecado não tem mais autoridade, como fala aqui no livro, mudando de Senhor. O Senhor hoje é o Senhor Jesus que comanda as nossas vidas. Nós não estamos mais. Ele mostra aqui, querido, que na lei, a lei só apontava a falha do homem. Mas debaixo da graça, ele aponta o poder que eu e você temos para vencer. Não quer dizer que na graça nós temos liberdade para o pecado. Até temos, só que nós não faremos, porque nós temos o Senhor. A graça não nos dá essa licença para pecar. Ela nos dá o poder de viver acima do pecado. Você entende? Você está acima, você domina. Você está, através do Espírito Santo que habita em você, está acima do pecado, está acima do maligno. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida, ele não pode mais te dominar. A lei apontava o erro, mas a graça, ela aponta o caminho para você seguir. A lei, ela mostra a fraqueza do homem, que o homem é fraco, é derrotado pelo diabo, mas a graça, ela revela a força de Deus operando no homem, operando em mim e operando em você, porque a graça de Jesus veio e nos libertou, e verdadeiramente somos libertos do reino das trevas, querido. Glória a Deus, o versículo que eu li ali, vou ler novamente, está aqui em Colossenses 1,13, diz que o Pai nos libertou, o Pai te libertou, fala assim, eu sou liberto do domínio das trevas. A Bíblia fala, o Pai nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Cristo. Então, querido, hoje nós vivemos debaixo da graça de Jesus. De graça nos foi dado. Nós vivemos nesse governo, libertos. E a libertação que ele nos deu não é uma libertação, uma promessa futura. A obra já foi realizada. Tetelestai, está consumado. Nós já somos libertos. Não quer dizer, não está falando que seremos, não, já foi, a obra já foi feita. Nós hoje não estamos mais negociando com as trevas, nós não estamos mais tentando sair do domínio de Satanás. Não, já fomos tirados, fomos resgatados do mercado de escravos. Já estamos no novo reino, no reino do Filho da Luz, aonde nós estamos acima de toda potestade. É para a igreja, queridos. Olha só, eu vou ler aqui. Nós somos a igreja, eu e vocês somos a igreja. E Efésios 1:22
fala assim, olha, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja. A igreja não é só o irmão Carlos, não é só o pastor Roberto, o pastor Adelai, não é só a Edna Helma, não é só o irmão Jorge. A igreja somos nós, juntos. Todos somos a igreja. E aqui fala que o poder nos foi dado, inclusive para vencer o pecado. Não estamos mais nesse governo onde o diabo tinha poder sobre nós. Nós fomos livres. Isso significa que Satanás ele já não tem autoridade legal sobre a minha e a sua vida. O pecado, ele já não é o seu senhor, já não é, mas todo dia o pecado vem e nos chama, chama a mim, ou chama só o Carlos, não chama você também, todo dia, mas eu estou acima dele, eu não vou, eu não vou, eu já me identifiquei, eu falo, pecado? Não, o pecado já não é o meu Senhor, o medo já não governa o meu coração, o Pai nos arrancou do velho domínio e nos colocou sobre o novo governo do Filho amado. Nós somos nascidos para uma nova fase. Nós não estamos, nós fomos, o governo foi mudado, foi mudado. Nós somos nascidos de novo para uma nova fase. Se estamos em Cristo, como fala lá em 2 Coríntios 5,17, somos nova criação, nascemos de novo, temos nova identidade, novo Espírito, novo Senhor. Então, queridos, não tem como eu, Carlos, nascido de novo, vivendo práticas do velho homem, vivendo uma vida no pecado. Não tem como. Porque Jesus fala, Nicodemos fala, Pai, como posso alcançar essa graça? Convém que nasça de novo. Nasça em espírito, em verdade e em atitudes. As minhas atitudes, as minhas práticas, elas precisam ser mudadas. Não tem como ser novamente, continuar dizendo que estou sobre o governo de Cristo com as práticas de Satanás, com as práticas do novo governo. Não tem como eu estar debaixo da autoridade de Jesus e querer, não dá, é novo, eis que tudo se fez novo, nova identidade. Por isso, querido, nós não apenas saímos de um domínio, mas nós entramos em um novo ciclo de vida, um novo, tudo se fez novo. No reino de Cristo, onde havia morte, a vida, a força aonde havia fraqueza, a esperança aonde havia desespero, a obediência aonde havia rebeldia. É no novo governo, não tem mais. A desobediência ficou lá em Adão, porque na obediência de Jesus veio tudo novo. E nós somos usufruto disso. Nós temos o poder de usufruir de tudo que foi conquistado pela obediência de Jesus e pelo novo governo que foi dado para mim e para você. Novas vidas exige nova postura. Quem nasceu de novo não pode viver como vivia antes, não pode. Novo, tudo se fez novo. Tudo, o meu falar, o meu agir, as minhas atitudes, todas elas, todas novas, novas no Senhor. Porque não tem, queridos, como eu viver
como o velho homem. Amém? Vamos, chegou mais gente aqui. Deixa eu dar aqui mais um bom dia. Deixa eu voltar aqui, queridos, para nós continuarmos. Não perca o teu raciocínio aí. Aleluia. Eu parei aqui. Deixa eu voltar. Olha. Parei na irmã Ana Rodrigues. Marcelo Barreto, bom dia. Humberto Fonseca, bom dia, Humberto. Irmã Terezinha, bom dia. Aleluia. Queridos, vai colocando seu pedido de oração aí. Irmã Maria Auxiliadora. Irmã Aparecida, Aparecida, bom dia. Irmã Selma, aleluia. Irmã Aline Ribeiro, Sandra Gracia, Carol Alegria, bom dia, Carol. Irmã Adriana, irmão Vitor, bom dia, Vitor. Irmão Simone Veloso, irmão Wellington Soares, glória a Deus, Wellington, por sua vida. Aleluia, as outras já falei. Ivanildo, bom dia, irmão Ivanildo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, então, nós estamos falando sobre o novo governo, mudando de Senhor, o Senhor da nossa vida hoje. É o Senhor Jesus. O diabo não tem poder, porque ele não presta, porque ele não vale nada, porque ele é derrotado, porque nós estamos no governo do Senhor. Então, se nós estamos no novo governo, enfermidades, doenças, maus hábitos não têm mais domínio sobre a minha e a sua vida. Se o pecado ele não tem domínio, tudo que veio junto com o pecado também perde o direito, porque através do pecado que entrou muitas coisas. No reino de Cristo, enfermidade não governa mais a sua vida, mas saúde que governa, porque a palavra do Senhor fala que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, e nós estamos debaixo dessa lei não, perdão, desse governo de Jesus, que fala que ele levou. Então, você vai falar enfermidade. Aqui não, eu ando em cura divina, eu ando em saúde. Doenças não podem definir o seu futuro. Tem gente que trata a doença como se fosse sua. Ele fala a minha úlcera, ele fala a minha dor de cabeça, ele fala a minha, que minha, meu irmão, não é sua, não. Ele fala assim, a dor, ela pode até vir, mas já estou curado. Ela não me pertence. Declara, cura, declara, porque você está no novo governo. Eu sou curado porque a palavra do Senhor diz que eu estou curado, que eu sou curado. Os vícios que tinha lá no velho homem, eles não prendem mais a sua vontade. Você não está mais escravo do vício, porque você está sobre um novo domínio. O vício não tem mais poder sobre a sua vida. Hábitos destrutivos não determinam mais o seu caminho. Isso significa, queridos, que o diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Claro que ataques virão, tentações virão. Ou é só o irmão Carlos que é tentado. A tentação vem só para mim. Lutas, só eu que tenho? Só eu que passo? Não, queridos. Todos nós passamos. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós não pertencemos a ele, mas nós fazemos parte dele porque estamos aqui nesse corpo corruptível ainda. Só não teremos luta quando estivermos no corpo glorificado. Mas temos o Senhor que nos capacita para passarmos por esse mundo, passarmos por aqui com autoridade.
Não significa que as tentações não virão, as lutas não virão, mas significa que nada disso tem autoridade sobre minha e a sua vida. A autoridade está em nós, o poder está em nós. Nós declaramos, a palavra que nós declaramos, o diabo não pode mais. Através da palavra, nós desfazemos todas as artimanhas do diabo. Quando nós declaramos, falando, diabo, tu não tens poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos. Tu não tens poder. Tu és derrotado. O teu lugar é debaixo dos meus pés. Você pode se levantar, você pode resistir, você pode vencer, porque você está sob o domínio do governo do Senhor. Pois o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, habita em você, e você tem essa autoridade. Você pode viver livre. Como, Carlos, viver livre? Podemos viver livre do domínio do pecado, queridos. Podemos. Como? Crendo na obra consumada. Crendo. Jesus chegou ali, pagou um alto preço por mim e por você. Nós já estudamos isso aqui nessa sala de oração, o preço que foi pago, da onde nós estávamos, fomos resgatados e os benefícios que nós recebemos através do sacrifício de Jesus, do preço pago, fomos a nossa carta de euforia foi dada através de Jesus na cruz. Nós éramos escravos e hoje somos livres. E, além da liberdade, nos deu autoridade. O nosso lugar está lá em Efésios 2:6, assentado à destra do Pai, juntamente com Jesus e com toda a autoridade que foi dada a Jesus. Eu e você temos. Jesus fala em meu nome, obras ainda maiores farei. Quantas coisas o Senhor fez. Jesus esteve acima do pecado, acima do diabo, acima da enfermidade. E nós temos esse mesmo poder quando nós cremos e recebemos a obra consumada de Jesus, os benefícios, a vitória já foi dada. A minha parte, a sua, é apenas tomar posse, é renovando a nossa mente pela palavra, é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamentos, declarando, não tendo pensamentos do velho homem, mas pensamentos do novo homem, pensamentos alinhados com o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor fala lá em Jeremias, que eu é que sei o pensamento que tem sobre vós, pensamento de paz e não de guerra. O Senhor tem pensamento, e às vezes nós não alinhamos o nosso pensamento com os do Senhor. O Senhor só tem pensamentos bons, e você e eu também precisamos renovar a nossa mente, saber de qual governo nós pertencemos e qual autoridade que nós temos com a palavra que sai da nossa boca, a palavra que transforma, que cura, que liberta, porque ela vem carregada do poder do nome de Jesus. É assim que eu e você andaremos nessa autoridade, com a mente renovada. A mente renovada é o maior instrumento para uma vida liberta. Quando eu e você nos submetemos ao Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele é o poder que opera em nós para o querer e o realizar. É palavra do Senhor, e é nessa palavra que nós andamos, submetido ao poder do Espírito Santo. Nós andamos dependente da vontade do Espírito que habita em nós, abrimos mão da nossa própria vontade para vivermos a vontade do Senhor, que ela é boa, que ela é agradável e ela é perfeita. É nessa vontade que nós andaremos,
submetido ao poder do Espírito Santo. Resista à seta maligna do diabo. O pecado perdeu autoridade sobre nós, mas ele ainda tenta nos influenciar. Mas nós vamos resistir firmes na fé, firmes no Senhor, porque o diabo ele não desiste, todos os dias ele arma alguma coisa para nos atacar, mas, queridos, que ele se lasque para o inferno para lá, porque nós estamos acima, não temos medo, porque maior é o nosso, nós temos uma vida em santidade, nós temos uma vida no Espírito, uma vida no alimento da palavra. Se quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo do Senhor, nós não temos que ter medo nenhum dos ataques do diabo, porque ele é derrotado, ele já perdeu. Amém? E eu vou concluir, queridos, falando que nós temos uma vida sem o domínio das trevas, porque nós estamos no governo da luz. Você e eu não estamos mais sob o jugo do pecado. Você não está mais sobre o peso da lei. Você vive debaixo da graça. E a graça é a capacitação, é poder, é força divina em nós, em mim e em você. É debaixo desse governo que eu e você vivemos. O Pai te libertou, o Filho te recebeu no seu reino e o Espírito te capacita para viver uma nova fase, uma nova vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida aonde quem governa é o governo de Cristo em nós. E nós temos que declarar todos os dias que nada terá domínio sobre mim, nem pecado, nem vícios, nem doença, nem enfermidade. Declare, queridos, fala assim, eu vivo na graça, eu vivo no reino de Cristo. Satanás não tem mais poder sobre minha vida, minha casa, minha família. Declare, querido, abra tua boca e declare o governo ao qual você pertence. Você pertence ao governo do Filho da Luz. Você anda em liberdade. Para a liberdade, Cristo nos criou. E assim que nós andaremos em liberdade, longe do poder das trevas, acima das ciladas do maligno, o diabo não tem poder sobre aqueles que andam sob o governo do Filho da Luz, porque maior habita em mim e habita em você. Queridos, o Senhor te trouxe nesta manhã, nesse devocional. Já estamos ali com 33 minutos para te dizer que mudou o governo, mudou o governo em sua vida, mudou o Senhor, e o Senhor que comanda a sua vida é o Senhor Jesus. Você pode se alegrar com isso, você pode glorificar ao Senhor por causa disso, desse sacrifício que ele fez para você andar em liberdade. Aleluia. Glórias ao Senhor, queridos. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Coloque o seu pedido de oração. Vamos estar aqui orando e declarando no poder, no nome de Jesus, que já deu tudo certo. Amém? Vamos colocar aí os pedidos de oração. Aleluia. Deixa eu voltar aqui.
Ó, o irmão Gilberto botou aqui, ó. Deixa o seu gostei e o seu like e compartilhe essa mensagem com um amigo que ainda não viu, para que o YouTube entenda que essa mensagem é boa para as pessoas. É isso mesmo, irmão. Vamos colocando aí os pedidos de oração. Eu vou voltar aqui para ver se eu não esqueço nenhum. Aleluia. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa família e pela igreja. Mas se você tem algum pedido de oração, vai colocando aí. Aleluia. Glórias ao Senhor, que Ele é bom. Aleluia. A irmã Simone pede oração. Estou de mudança, tomar para outra casa, porque a nossa casa foi vendida e também a minha casa é o nosso estabelecimento. A casa em que nós estamos mudando tem algo bloqueando, muita inveja. Não, irmã, ó, o que você aprendeu hoje, nada está, nada vai te atacar, inveja, nada, porque você está acima. E nós vamos orar aqui por essa mudança, por essa casa nova, aonde chega a luz, treva nenhuma prevalece. Quando você liga a luz, acabou. E você carrega a luz do Senhor em sua vida. Vamos estar orando. Aqui a Aline pede oração pelos seus sobrinhos, saúde restaurada. Vamos começar a orar, queridos, aqui pelo primeiro pedido da irmã Simone. E aí eu vou seguindo e você comigo em concordância. Nós somos a igreja, não é o irmão Carlos, não é só o pastor que é a igreja, somos nós em unidade. E quando essa igreja se reúne, ah, o inferno lá fica encapetado, porque o povo de Deus se levanta. Então, vamos aqui orar e declarar que somos a maior autoridade aqui na terra, é a igreja. Então, vamos orar aqui, queridos. Pai, obrigado. Graças eu te dou por esta manhã. Te apresento aqui o pedido da irmã Simone. Ela está de mudança para outra casa, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que o estabelecimento dela ali, ó Pai, a luz do Senhor chegando junto com ela, e nada, alguma coisa que poderia estar bloqueando esse caminho, nós declaramos quebrado e anulado no poder, no nome de Jesus. Declaramos que ela será ali bênção naquele local. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que já deu tudo certo. Te apresento aqui a pedido da Aline, que ela pede pelo seu sobrinho, saúde restaurada. E nós cremos contigo, Aline. Saúde restaurada dos seus sobrinhos, curado toda enfermidade que havia. Declaramos curada no poder do nome de Jesus. Aqui o irmão Egberto fala que a sua mãe Francisca está na UTI em Fortaleza. Está curada em nome de Jesus. Em concordâncias, oramos e declaramos saúde. É isso mesmo, irmão Egberto. As suas palavras, eu declaro aqui que a sua mãe Francisca, curada, no poder do nome de Jesus, a saúde da dona Francisca restabelecida. Declaramos alta dessa UTI, ela retornando para o seio da sua família, curada no poder do nome de Jesus. A Ednaelma pede oração pela irmã divina, suspeita de câncer. Nós declaramos nenhum diagnóstico maligno sobre a vida da irmã divina. Ela é curada no poder, no nome de Jesus. Todo diagnóstico maligno declaramos desfeito. Que venha diagnósticos do céu, agora diagnóstico de cura, para a cura que nós declaramos na vida dela. Meu irmão Jorge pede portas de emprego para a Vitória. E nós já agradecemos, ó Pai, portas abertas, escancaradas.
na vida da Vitória, da sua filha empregada. Em nome de Jesus, um emprego melhor do que ela imaginou. Um emprego, ó Pai, onde ela vai falar que foi só Deus. Foi Deus que abriu. Nós declaramos portas abertas na vida da Vitória, em nome de Jesus. A Vitória pede aqui a oração para um jovem de 20 anos, para o Natanael, que está internado no Hospital da Santa Maria, com depressão. E eu creio, liberta em nome de Jesus, Vitória. Nós cremos com você. Toda depressão, toda tristeza que havia na vida do Natanael, nós declaramos que ele seja alcançado pela palavra do Senhor e que a alegria do Senhor, que a nossa força seja a força do Natanael. Declaramos em nome de Jesus toda depressão saindo fora da vida do Natanael, em nome de Jesus. Pai, colocamos o nosso país. Pai, obrigado pelo Brasil, a nossa nação, onde nós estamos estabelecidos. Pai, nós colocamos, ó Pai, o nosso país, todas as autoridades, Pai, agora, nas tuas mãos. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. E toda seta, todo argumento maligno, toda lei que vem contra a tua palavra, nós declaramos quebrado e anulado no poder do nome de Jesus. Pai, declaramos o Brasil liberto de toda maldade, liberto de tudo que não é do Senhor, de todo sistema maligno. Nós declaramos liberto no poder e no nome de Jesus. Declaramos o Brasil livre, livre, livre no poder do nome de Jesus. Pai, toque nesta nação. Essa nação é do Senhor, é um país tão lindo, um país livre, ó Pai, e que nunca possamos perder a nossa liberdade de poder trazermos a Tua palavra, como estamos trazendo aqui nesta manhã. Declaramos que o maior é o Senhor, maior, ó Pai, é o povo do Senhor, a oração do povo do Senhor alcançando o nosso país nesta manhã. Pai, colocamos a nossa igreja. Pai, a igreja é o lugar onde o Senhor fez para que possamos congregar em unidade, em paz e alegria. Obrigado pela vida do pastor Roberto, pastora Adelaide, da Vitória, da Isabelle, do Esdra, da irmã Luzia. A bênção do Senhor sobre este lugar, sobre essa família. Pai, obrigado por nossa família, pela minha família, pela família de cada irmão que está aqui nesta manhã. Nós apresentamos ela ao Senhor e declaramos que miríades e miríades de anjos guardados, protegendo eles aonde quer que eles forem, guardando, livrando de todo mal, que nós andamos sob o governo do Senhor e assim que se cumprirá em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação. É isso que eu creio e declaro no poder, no nome de Jesus. E ainda chegou aqui, Pai, o pedido de oração da irmã Ieda. Ela pede proteção divina, olhos iluminados por toda a igreja, pastores, saúde restaurada, portas abertas, pregos batidos. É isso mesmo. Declaramos a nossa igreja guardada no poder, no nome de Jesus. O irmão Jorge pede para o cunhado Eliésio, liberto das bebidas. Nenhum vício tem poder sobre a vida de Eliésio, que ele possa ser alcançado com olhos iluminados e todo o poder que o diabo havia sobre ele seja desfeito no poder e no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por esse dia, por esta manhã, por esse período. Obrigado por você estar aqui, por você que está aqui online, por você que vai ouvir essa palavra em outro momento. Obrigado por esse período. Senhor, graças te damos por esse dia, porque se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Agindo Deus, quem impedirá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beijo no coração, obrigados, queridos. Fiquem na paz.